que eu não ofereça ao Senhor nada que não venha de ti. Pai, me ajuda a pregar essa palavra para libertar o teu povo, para que eles venham entender que o Senhor não quer o mal deles, mas quer o bem. Que eu diminua este altar e o Senhor cresça, e que toda a honra e toda a glória seja dada a ti e não ao homem, e não a mim, em nome do Senhor Jesus, amém? Gênesis capítulo 4, nós vamos ler do 1 ao 8. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Diz assim: Adão teve relação com Eva, sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz um filho e lhe disse, com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. E ela pôs o nome de Caim. Depois teve outro filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou e um dia Caim pegou alguns produtos da terra e ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou a Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta e à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Amém? Aí diz assim: aí Caim disse a Abel, seu irmão, vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Glória a Deus pela essa palavra. Amém? A nossa consciência, ela tem um papel importante. A nossa consciência, ela faz uma coisa que é importante para o nosso mecanismo de defesa. Nós temos medo, temor, isso faz parte do nosso mecanismo de defesa. O medo é uma coisa benéfica quando ele nos alerta de algo ruim que vai acontecer. E a consciência é quem ativa esse medo. Todas as vezes que nós vamos fazer alguma coisa de errado, a nossa consciência diz que está errado. A nossa consciência nos alerta. E Deus, Ele trabalha em cima da consciência. Deus trabalha em cima do seu pensar, do seu temor. Deus trabalha em cima do seu raciocínio. Muitas pessoas esperam ouvir uma voz de Deus para dizer assim: olha, não vai porque vai dar errado. Ou espera alguém aparecer para ela e dizer assim: não vai porque vai dar errado. Não faz porque não está certo. Mas no coração, lá no fundo, quando a gente vai fazer algo de errado, o coração palpita e dá aquela má impressão, aquele negócio angustiante dentro da gente, e a gente sabe que não está certo. Quando a gente vai tentar pegar algo de alguém que não é nosso, a consciência diz: não vai, não pega, não faz. Quando a gente está com vontade de maltratar alguém, de magoar alguém, a consciência diz: não faz. Não faz isso. Quando a gente vai maltratar o nosso próprio corpo, a consciência, ela nos alerta que alguma coisa não está certa. O nosso corpo tem mecanismo de defesa. Caim, filho de Adão e de Eva. Eva não tinha filhos homens. Estava ali vivendo e buscando de Deus um filho homem. E ela orando, pedindo a Deus, ela engravida de Caim. E ela diz assim: com a ajuda de Deus eu tive um filho homem. Ela disse: com a ajuda de Deus. Ou seja, Caim foi concebido com a ajuda de Deus. Vou abrir um parênteses aqui para quebrar uma tese que estão pregando na internet aí. Estão dizendo que Caim era filho da serpente, do diabo. Foi Deus que concebeu que Eva tivesse Caim, filho de Adão. As pessoas ficam arranjando
explicação para a maldade de Caim. Mas a natureza de Caim era pecaminosa porque Adão e Eva pecou. Então ela teve esse filho. E ela orou, agradecendo a Deus. Com a ajuda de Deus tive um filho, um homem, e pôs o nome de Caim. Depois, deitou Adão com sua mulher novamente, e ela engravidou e nasceu Abel. E ela pôs esse nome, Abel, irmão de Caim. O tempo passou, os jovens cresceram, e eles resolveram, no seu coração, oferecer alguma coisa a Deus, uma oferta de agradecimentos. E eles chegam e vão. Caim vai primeiro, e a Bíblia diz que Caim pegou alguma coisa das suas plantações e ofereceu a Deus. Alguma coisa e ofereceu. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneiro nascido do seu rebanho, ou seja, cortou as melhores partes com carinho, com dedicação. A Bíblia faz questão de mencionar como foi a oferta de Abel e oferece a Deus. E a Bíblia diz que Deus rejeitou Caim e a sua oferta, mas se agradou de Abel e da sua oferta. 2 filhos nascidos da mesma mulher, tinham o mesmo Deus, o mesmo pai, viviam no mesmo ambiente, teve a mesma criação, a mesma educação, o mesmo amor, mas todos dois estavam vivendo nas mesmas condições, mas um teve uma atitude boa para com Deus e uma teve uma atitude relaxada para com Deus. Deus não estava preocupado com a oferta que eles iam oferecer. Deus estava preocupado com o coração deles diante da sua presença. A Bíblia diz que Deus não se agradou de Caim, e depois ele diz que não, e da sua oferta. Deus não se agradou nem de Caim e nem da sua oferta. Ou seja, primeiro Deus precisa se agradar da pessoa que oferta. As pessoas ainda não entenderam que nós precisamos estar diante de Deus com um coração puro e limpo, com um coração sem maldade, sem interesses. Caim foi diante de Deus com um coração não aquebrantado, mas um coração interesseiro, um coração egoísta, um coração relaxado. E aí, o texto é bem claro quando diz assim, no versículo 5: mas rejeitou Caim a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Ele ficou furioso porque Deus o rejeitou. Ele ficou furioso porque Deus não quis receber o que ele ofereceu. E a consciência dele, nesse momento, estava cauterizada. Por quê? Porque quando Deus o rejeitou, ele não perguntou a Deus o porquê e o que ele deveria fazer para se consertar. Ele ficou furioso, com raiva, com ódio. Mas a Bíblia não diz que ele ficou com raiva de Deus. A Bíblia não diz que ele ficou com ódio de Deus. A Bíblia diz que ele ficou furioso com o irmão dele. Por quê? Porque um recebeu a graça divina e o outro recebeu a rejeição divina. Uma graça e uma rejeição. Mas a consciência foi avisada. O texto é bem claro e vai explicar adiante. Versículo 6. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Versículo 7. Se tivesse feito certo, você não estaria sorrindo? Mas você agiu mal, e por isso o pecado está à porta, à sua espera, e ele quer dominá-lo. Mas você precisa vencê-lo. Para aí, olha para mim. O pecado sempre vai estar à porta, e o pecado sempre vai querer dominar você. O pecado sempre vai bater na sua porta. O pensamento ruim, a tentação, a vontade de fazer o mal vai estar sempre na sua porta. A vontade de oferecer a Deus qualquer coisa, a vontade de fazer para Deus de qualquer jeito, a vontade de ser a pessoa na presença de Deus de qualquer maneira. E Deus não está interessado
em meio termo. Deus quer por completo. Deus quer uma entrega total. Deus quer uma entrega por completo. Naquele momento, Abel, ao pegar o primeiro cordeiro nascido do seu rebanho, ele não expressou um valor material, ele não expressou um valor físico, ele expressou um valor espiritual, porque era algo precioso para ele, era algo que ele teve cuidado de criar, era algo que ele tinha carinho, porque a Bíblia vai dizer que foi o primeiro e cortou as melhores partes, ele deu o melhor a Deus, ou seja, ele expressou a sua própria vida naquele momento para Deus. Por isso Deus se agradou de Abel e não se agradou de Caim, porque Caim vai lá e pega qualquer coisa e oferece a Deus, porque a oferta revela o que está no seu coração. Quando você vai diante de Deus e você se lança na presença e você dá a Ele o pior louvor, você dá a Ele a pior ação, você dá a Ele a pior vontade de estar na casa dele, então Deus não se agrada. Muita gente está na presença de Deus, sai de casa e vem até a presença de Deus. A Bíblia diz que os dois foram até a presença de Deus oferecer algo. Os dois irmãos, dois filhos da mesma mãe, do mesmo pai, criados nas mesmas condições, só que um não estava nem aí para Deus e o outro estava preocupado em agradar o Senhor. E ele pegou e saiu e foi diante de Deus, ou melhor dizendo, os dois diante de Deus. Muitas pessoas estão diante de Deus, mas estão oferecendo a Deus a pior oferta, a vida pela metade. A vida, ela igual a Ananias e Safira, que venderam a propriedade e só deram a metade. Deus não quer pela metade. E não estou falando de bem material, estou falando da sua vida, da entrega. A pessoa vem na presença, mas ela não se entrega, ela não dá o melhor a Deus. Ela canta o louvor xoxo, ela ora aquela oração xoxa, ela vem para a igreja dizendo assim: ah, hoje tem culto, eu tenho que ir. Poxa, mas é que eu tenho que ir mesmo, eu tenho que estar lá mesmo. E a Bíblia diz: maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente, ou seja, que se apresenta diante de Deus com o coração relaxado, sem entregar a Deus o melhor. E aí Deus vai dizer para ele: se você, versículo 7, se tivesse feito o que era certo, você não estaria sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está à porta, à sua espera, e ele quer dominá-lo. Mas aí Caim, mas cabe você vencê-lo. Aí Caim disse a Abel, seu irmão: vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, seu irmão, e o matou. E sabe o que é que acontece? Quando Deus rejeita o ser humano, ele começa a olhar para o irmão que Deus aceitou de maneira diferente. Cria um sentimento de inveja, de angústia, de raiva, de ódio por uma pessoa que não tem culpa, porque quem rejeitou foi Deus, não foi o irmão. Muitas pessoas estão buscando a Deus há muito tempo, mas não alcançaram de Deus a dádiva divina, a aceitação de Deus. Porque quando chegamos na igreja, há um hábito de liturgia cultual, é uma liturgia, aceitar Jesus, não é isso? Quem aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Mas na verdade, quem tem que aceitar quem? É Deus que tem que aceitar a gente, né? Não é isso? É uma maneira de falar que a gente usa, né? A gente aceita Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida por causa do sacrifício que Ele fez na cruz. Mas a gente tem que lutar para ser aceito por Deus. E lutar quer dizer lutar para dar o melhor a Deus, fazer o melhor, se dedicar, se entregar. Sabe por que muita gente não é liberta, irmãos? Sabe por que muita gente ainda continua manifestando com demônios? Sabe por que muita gente a vida não mudou? Sabe por que muita gente ainda tem pesadelo, insônia, raiva, ódio, mágoa, ressentimento, a vida não anda?
Porque ela nunca se entregou 100% para Deus, ela nunca se ofertou, ela nunca foi uma oferta viva no altar de Deus, ela nunca abriu o coração. Mas aí Deus fala para Caim: o pecado está à sua porta. Falou aonde? Na consciência. Cabe a você dominá-lo. O pecado nunca vai sair da porta da gente, mas cabe a gente o quê? Cabe a Deus dominar ou cabe a gente? A Bíblia diz que cabe a quem? A gente dominar. Foi isso que ele disse para Caim: cabe a você dominá-lo. É você que tem que fazer, Caim. Eu não vou tirar o pecado de você, é você que tem que largar ele. Eu não vou tirar da sua presença o pecado, é você que tem que abandonar. As pessoas esperam que Deus vá lá e faça uma mágica. Olha, pecado, sai dele. Não, é eu que tenho que dizer: pecado, tu tem que sair daqui, eu não quero conta com você. Eu vou fazer o certo para Deus me aceitar. Porque eu fiz o errado, porque eu não sabia, porque eu estava mal intencionado. Mas agora Deus me alertou, Deus falou na minha consciência que eu estou errado. E cabe a mim ser humilde e dizer: Senhor, me perdoa, eu vou fazer de novo e vou fazer o certo. Se tu fizeres certo, não serás aceito. Se tu não fizesse o certo, tu não estaria sorrindo agora, ou seja, estaria feliz. Por isso que muita gente anda triste. Jesus disse lá em Mateus 26, 41, isso, 41: vigiai e orai. Jesus estava no jardim do Getsêmani, e Jesus estava angustiado porque iria para a cruz, e pediu para os discípulos vir com ele, Pedro e os filhos de Zebedeu, João e Tiago. E Jesus foi orar, e quando voltou achou os caras dormindo. E Jesus falou: será que vocês não conseguem vigiar nem por um momento? Será que vocês não conseguem vigiar nem por um momento? Digo, porém, vigiai e orai. Por quê? Porque quando você vigia, você faz um exame de consciência. Vigilância é você pensar: peraí, está certo ou está errado? Eu devo ou não devo fazer? Deus vai se agradar do que eu estou fazendo? Deus vai ficar contente comigo se eu fizer ofertar isso a Ele? Será que se eu viver uma vida de qualquer jeito, será que Deus vai se agradar com eu no altar dele, eu na vida dele? Será que Deus vai querer eu assim acompanhando ele? É um exame de consciência. E aí depois eu continuo, agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou orar. Orar quer dizer falar com Deus. Vigiai e depois orai. As pessoas confundem a ordem cronológica. Diz orai e vigiai. Não, é vigiai primeiro e depois orai. Porque Deus, Ele não aceita a oração de pecadores. Eu não vou conseguir orar se eu não vigiar. Eu não vou conseguir ter uma comunhão com Deus, ser aceito por Deus, se eu não vigiar e tirar o pecado da minha vida. Porque o pecado já está à porta. Cabe a mim dominá-lo. Cabe a mim dizer não à prostituição, não à mentira, não ao engano, não à prepotência, não ao orgulho, não à maldade, o ódio. Não. Quando alguém vir fofocar para mim dizendo que o irmão fez isso, eu tenho que dizer: ó, beleza, valeu, tá dito. Deus perdoa porque Ele não sabe o que está fazendo. E não eu ficar com raiva do irmão, não eu ficar com ódio da pessoa. Eu tenho que viver uma vida santa, para que o pecado não me domine. Porque se o pecado me dominar, o diabo entra. Judas estava andando com Jesus, caminhando com Jesus, 3 anos e 6 meses, e Judas não vigiava. Judas pegava, metia a mão na oferta e roubava o dinheiro. E Jesus estava ali observando ele. Jesus foi lá impedir Judas de roubar? Não. Jesus só fez dizer: olha, não ajuntai tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem corroem, mas juntai um tesouro no céu. Jesus disse: ninguém pode servir também ao quê? A dois senhores. Jesus deu várias oportunidades a Judas de se arrepender, ou seja, falou na consciência de Judas. Judas, na Santa Ceia, Jesus: um de vós vai me trair. Um de vós vai me trair. Uns perguntaram: Senhor, será que é eu? Quem será? É um de nós? Aí Jesus: aquele que eu molhar o bocado e der na boca. Judas, Jesus molhou e deu a ele. Ele sabia que era ele. Jesus: o que tu tem de fazer, faze logo. Ou seja, o pecado está na tua porta, cabe você dominá-lo. Mas a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas, e Judas foi vender Jesus por 30 moedas. Está vendo onde é que está o problema? Jesus avisou a ele.
Toda vez que nós vamos pecar, o Espírito Santo nos avisa: não faz. Ele mexe na nossa consciência: não erra, não peca, porque se você pecar, o diabo vai entrar em você e você vai fazer o mal. Ou seja, o pecado está à porta, ou seja, o diabo está na porta. Pedro vai dizer, capítulo 5 de Pedro, versículos 6 e 7, vai dizer que Satanás, vosso adversário, anda ao vosso redor, rugindo como um leão, tentando tragar. Ou seja, está na porta de vocês, querendo pegar vocês, esperando uma brecha, uma oportunidade. É o jovem que namora e ele está vendo o negócio esquentando e ele não põe a linha. É o jovem, o empregado que trabalha num trabalho e ele está vendo um negócio esquentando, a tentação de pegar o que não é dele, e ele fica ali. Ele não vai orar pedindo a Deus para poder tirar ele. Afasta de mim esse cálice, tira de mim essa maldade. É a pessoa que alguém magoou ela e ela fica com aquilo no coração. Ou a pessoa que magoou alguém e sabe que a pessoa está sentindo com aquilo e não vai pedir perdão. O diabo está ali, só esperando a oportunidade. Por isso que pessoas não se libertam. Por isso que as pessoas estão assim. Mas a Bíblia vai dizer que Caim saiu da presença de Deus e foi matar o irmão. Ele não quis ouvir o conselho de Deus. Ele não quis ouvir a voz da consciência. Ele não quis ouvir. Agora abra em Romanos capítulo 6, verso 12, para a gente concluir. Romanos 6, 12. Paulo vai dizer, a gente viu Deus dando conselho no Velho Testamento, no começo, no princípio. A gente viu o Senhor Jesus falando. E agora, quem? O discípulo de Jesus. O próprio Deus falando com Caim, Jesus falando com Judas. E agora nós vamos ver o discípulo de Jesus dando o mesmo conselho. O mesmo conselho. A palavra de Deus, ela já caducou? Ela é um livro de história que não existe mais, que não tem eficácia nenhuma? Ou a palavra de Deus é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho? É lâmpada para os pés e luz. Passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não. Ou seja, pode passar todos os tempos, ela vai ser atual e ainda serve para hoje. Paulo vai dizer, versículo 12, capítulo 6 de Romanos, verso 12: portanto, não deixe que o pecado domine o corpo mortal de quem? De vocês. E faça com que vocês obedeçam os seus desejos pecaminosos da natureza humana. Também não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o quê? O mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entregue-se completamente o quê? É pela metade? É de qualquer jeito? É para entregar completamente a quem? Tiago vai dizer: resistir o diabo, ele fugirá de vós. O diabo vai todo dia te tentar, todo dia vai botar lá a bandeja, mas se você resistir, ele vai vazar. E o corpo pecaminoso, essa carne maldita que nós carregamos, a vontade de errar, ela vai todo dia tentar. E Paulo está dando um conselho: não entregue seu corpo para o pecado. Não entregue o seu corpo para o pecado. Não deixe ele dominar vocês. Não dê parte nenhuma do seu corpo para o pecado, mas se entregue completamente a Deus. Tiago vai dizer, como eu mencionei agora: sujeitai-vos a Deus, porém resisti ao diabo. Sujeitai-vos, ou seja, ouve o conselho de quem? De Deus e não de Satanás. Ouve o conselho do Senhor e não o conselho do homem. Maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua força. Por quê? Porque o povo de Judá, o povo de Jerusalém, quando Deus entregou eles na mão de Nabucodonosor, eles resolveram pedir ajuda aos egípcios, aos inimigos, ao invés de pedir ajuda a Deus. Deus queria que eles se arrependessem
para Deus poupar ele daquele castigo. Mas eles foram buscar o quê? Ajuda do homem. As pessoas buscam o conselho dos ímpios. E o Salmo vai dizer: olha, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos maus. Não anda. E nem se detém na roda do quê? Dos escarnecedores, ou seja, dos que falam mal de Deus. Porém, seu prazer está na lei do Senhor, ou seja, na palavra de Deus, no conselho de Deus, e nela medita de dia e de noite. Ou seja, deixa Deus trabalhar na consciência. Deixa Deus trabalhar dentro da gente, moldando, transformando, ensinando, conduzindo, para que a gente não venha tropeçar, para que a gente não venha cair em tentação. O Pai Nosso nos ensina a oração que Jesus disse: não deixei-vos cair em tentação, mas nos livra do mal. Nos livra, Senhor, do mal. A oração é: Senhor, me livra do mal, me livra da tentação, não deixa eu ir não, me mostra, me ensina. Se alguma coisa vir contra mim e o Senhor sabe que eu vou tropeçar, me tira desse caminho. A Bíblia diz que Jó era homem reto, íntegro e se desviava do mal, porque Jó não queria pecar contra Deus. Quando a gente não quer fazer o errado, a gente não faz. O pecado estava na porta de Caim. Deus disse: cabe a você dominá-lo. Cabe a você, não cabe a mim. Cabe a você, a mim, e não a Deus dominá-lo. Quem tem que dominar o pecado é a gente. Jesus já tirou o nosso pecado. Nós é que temos que dominar para ele não entrar de novo. Nós. Porque aquela ideia de uma vez salvo, sempre salvo, é mentira do diabo. Tem muita gente pregando isso aí. Todo dia a gente se salva. Se você quer dizer que eu me batizei, aceitei Jesus, me batizei, então agora eu posso fumar, beber, me prostituir, que no dia que Jesus voltar eu vou subir. Vai nessa. Vai. O pecado está na porta. O mesmo pai, o mesmo Deus, a mesma mãe, Caim e Abel tinha. As mesmas condições, estava diante do mesmo Senhor, mas o coração de um era maldoso. O coração de um correu em direção do pecado. Foi lá e derramou o sangue do irmão, porque estava no coração cheio de ódio, cheio de raiva, fazendo a vontade do pai da mentira, que veio para matar, roubar e destruir. Fez a vontade do diabo. Fez a vontade do diabo. Concluindo, versículo 13: e também não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entregue-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazer o que é o quê? Direito. Fazer o que é certo. Se fizesse o certo, não estaria sorrindo. Se fizesse o certo, não estaria contente. Se fizesse o certo, não estaria feliz. Não seria aceito. Quando a gente faz o certo, a gente é aceito por Deus. Aí Deus derrama do seu poder sobre a nossa vida e nos dá o Espírito Santo. Porque nós resistimos o mal, vencemos o mal, expulsamos o pecado da nossa vida e demos lugar ao Espírito. Paulo vai dizer em Gálatas 5,16: digo, porém, andai no Espírito e não fazei a vontade da vossa carne. Na minha tradução está: andai no Espírito e não fazei a vontade da vossa natureza humana. A natureza humana, ela conduz você para o pecado, mas o Espírito de Deus conduz você para a vida e para a vida eterna. Libertação é isso. Você não precisa que eu expulse o demônio da sua vida para você ser liberto. Você só precisa obedecer a palavra de Deus. Ele vai falar no teu coração: não peca, e você não peca. Não faz, você não faz. Oferece a tua vida como sacrifício vivo no altar de Deus. Oferece a tua vida como sacrifício vivo no altar do Senhor. Como sacrifício vivo. Eu iria ler mais um versículo aqui, mas posso ler mais um versículo? Romanos capítulo 12. Só para dar a vocês a tese e mostrar para vocês o que eu estou falando, que vocês são oferta viva no altar de Deus. Romanos 12 diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina,
peço que vocês se esforcem completamente, é pela metade? Completamente, a Deus, como o quê? Um sacrifício vivo dedicado ao quê? Ao seu serviço, agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração. Quem tem um coração de adorador, quem adora a Deus, se entrega como sacrifício vivo no altar de Deus, não tem reserva. A oferta dele é a oferta de Abel, a que agrada a Deus. É a melhor oferta. Se entregou por completo, sem reserva, não teve pena de se dar para Deus. E aí o diabo não tem vez. Você não vê o diabo tentando Abel, vê tentando Caim. Você não vê o pecado na porta de Abel, vê na porta de Caim. Porque, olha, onde está o teu tesouro, ali está o quê? O teu coração. Amém? Bora ficar de pé, que já é 7h35. Quem está entendendo Jesus? Precisamos dominar o quê? O pecado. E nos oferecer a Deus totalmente como oferta viva. E aí o diabo não tem vez. Aí eu não vou ver ninguém manifestando com o demônio. Eu não vou ver ninguém com a vida destruída. Eu não vou ver ninguém chegando aqui chorando, sofrendo. Eu não vou ver ninguém na cama do hospital padecendo pelo pecado. Eu não vou ver ninguém angustiado, deprimido, porque foi aceito por Deus. Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. Eu queria fazer algo diferente hoje. Queria que você pensasse aí. Qual o pecado que está tentando te dominar ou está te dominando? Você vai pedir a Deus para tirar. Você não precisa falar para ninguém não. Você precisa só orar em espírito. Dizer, ó Deus, ó, me ajuda. Eu não vou fazer mais. Senhor, tem tantas coisas na minha vida, Senhor, que me tenta. Mas tem coisas que eu sei que está na minha porta. Eu sei que quer me dominar. Eu sei que quer me tirar da presença. Luta contra a minha natureza. Luta, Senhor, e me ajuda. Me dá, Senhor, um coração de Abel. Um coração que se oferta, que se entrega, para que o Senhor se agrade de mim e da minha oferta. Pai, perdoa os meus pecados, Senhor. Perdoa os meus erros, as minhas falhas. Se eu errei, ó Pai, eu vou fazer o certo. Eu não vou fazer igual a Caim, que saiu com raiva e foi matar o irmão, ó Pai. Eu não vou fazer igual a Caim, que saiu com ódio e foi fazer mais pecado ainda. Não, Senhor. Se eu errei, eu vou me consertar. E vou me oferecer como oferta viva no teu altar. Para que o Senhor se agrade de mim. Deus, perdoa o pecado de cada um. Ajuda ele a dominar esse pecado. Não deixe o pecado entrar no coração dele, não. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, liberta ele, liberta ela. Em nome do Senhor Jesus, repreende, ó Deus, o mal que bate na porta dessa pessoa. Repreende, ó Pai, o mal que tem assolado o coração dela. Repreende, ó Deus, o mal que tem tentado destruir a fé dela, a fé dele. Repreende, ó Pai, o mal que tem botado, Senhor, ela para baixo. Tem feito ela ter raiva, ela ter ódio, ó Pai. Repreende o mal que faz essa pessoa ficar triste. Repreende, ó Pai, para que ela saia daqui transformada em teu poder. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Estenda as suas mãos assim, porque você já está abençoado. Que o Senhor faça resplandecer o sol sobre o seu rosto. Que o Senhor tenha bondade de ti e misericórdia de ti. Que o Senhor vá diante de ti. E que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê a paz. E que a paz que você recebe, ela possa ser vista, manifesta, sentida por todas as pessoas que estão ao seu redor. E quando você chegar em casa com essa paz, que essa paz possa ser um perfume em sua casa, para a essência do Deus vivo na presença de vocês e de todos. Em nome do Senhor Jesus, até domingo. Que Deus abençoe. Domingo, 5h30 da tarde, nosso culto de adoração. Quem precisar falar com